Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e, como prometido, irei falar do Relógio do Juízo Final, publicação escrita por Geoff Johns, arte de Gary Frank, publicação que está saindo pela editora Panini Comics. E como eu já falei em outro vídeo, eu me nego a comprar essa publicação porque ela está saindo em capa cartonada, papel couché e um preço elevadíssimo de R$ 9,90. Se não me engano, aí são 32 páginas. Lembrando que bem recentemente teve uma produção também pela editora Panini Comics de uma publicação que estava saindo no formato mensal. Foram cerca de 7 ou 8 edições de Batman, o Cavaleiro Branco. Porém, o preço era de R$ 7,90. Então, nada justifica o preço dessa edição da editora Panini Comics. Então, como eu me recusei a comprar esse material, eu vou falar de Doomsday Clock, a publicação norte-americana. Não tem o gibi físico, vou aguardar chegar o encadernado para eu realmente ter essa publicação na minha estante. De qualquer forma, nós temos aí uma série que é polêmica, porque simplesmente vai abordar o universo de Watchmen, uma das obras mais aclamadas em quadrinhos, escrita por Alan Moore e desenhos de Dave Gibbons. Bom, mas nesse vídeo eu vou falar somente da primeira edição do Relógio do Juízo Final, lembrando que é uma maxi-série em 12 partes, e eu vou sim comentar as partes 2, 3, 4, 5, enfim. O lance, galera, é que eu vou comentar o que foi apresentado nessa primeira edição. Então pode ser que role um spoiler, sei lá se dá pra chamar de spoiler, porque não tem nada tão revelador, tão surpreendente, pelo menos nessa primeira edição de Doomsday Clock. Ademais, antes de eu entrar no mérito da história que rolou em Relógio do Juízo Final, parte 1, eu quero contextualizar um pouco esse lance aí do Watchmen dentro do universo DC, o que você precisa ter lido antes, se é que precisa ter lido realmente alguma história. Bom, todo mundo sabe que é muito polêmico mexer com o universo de Watchmen. Os fãs de quadrinho têm como uma obra sagrada, imaculada, que você não pode pôr a mão. Já rolou uma polêmica com Antes de Watchmen, né, que trouxe diversas equipes criativas trabalhando com os personagens mais importantes dentro desse universo criado pelo Alan Moore. Aliás, Antes de Watchmen, pelo menos na minha opinião, não traz histórias ruins, inclusive tem histórias muito boas. Óbvio que ainda que tenha sido escrita por grandes equipes criativas, a galera realmente muito fera, não dá para comparar com Alan Moore e Dave Gibbons. Nós estamos falando, né, de Alan Moore. E aí nós temos o resto. É sério, Alan Moore é muito foda. De qualquer forma, teve toda aquela polêmica, mas a DC suportou, teve as críticas ali do próprio Alan Moore, e agora nós chegamos em O Relógio do Juízo Final. Tudo vai começar com o universo DC Renascimento, que é escrito pelo Geoff Johns, tem arte de Ivan Reis, entre outros artistas, que é basicamente o final ali da fase dos Novos 52 e tentando trazer de volta aquela DC clássica do pós-crise, né? Onde nós temos ali algo mais esperançoso, algo que traz ali um sentimento de nostalgia para os fãs de quadrinhos. Nessa edição você já percebe ali uma certa dualidade entre algo mais sombrio e algo que traz realmente algo mais fraternal, algo mais esperançoso, né, para os leitores e para os heróis que estão vivendo nesse universo DC Comics. Depois nós chegamos naquele especial que saiu pela editora Panini Comics também, assim como o universo DC Renascimento, que é o Bottom. Tem ali a capa, né, com o Batman e o Flash, que acabam se deparando literalmente com o Bottom, né, que aparece incessantemente, né, dentro da história o Watchmen, relacionado ali ao comediante. Eles partem numa investigação e percebem simplesmente que tem algo muito errado com o universo DC. Barry Allen, por exemplo, descobre que 10 anos da vida dos super-heróis simplesmente foram apagadas. E quem teria a ver com tudo isso daí? Dr. Manhattan, né? Um dos grandes personagens lá, um dos mais importantes dentro da saga de Watchmen. Então, galera, nós temos algo aí que, queira ou não, ele gera essa grande polêmica, porque está mexendo, né, com personagens aí que simplesmente foram muito marcantes numa das HQs, se não a HQ mais genial de todos os tempos.
Aí que nós chegamos em O Relógio do Juízo Final. Obviamente você tem algumas pistas que foram deixadas na série do Flash, na série do Batman, mas nada assim tão relevante. Então, se você me perguntar, eu preciso necessariamente ter lido o universo DC Renascimento, o Batman e Flash e o Bottom. Não, você não precisa necessariamente ter lido essas edições, ainda que se você gosta desse universo de super-heróis, fica bacana você ter pego essas pistas e tal e ir encaixando até chegar em Um Relógio do Juízo Final. Mas não tem problema nenhum se você começar por essa primeira edição. Agora vamos falar sobre essa publicação em si. O Geoff Johns, ele sabe da responsabilidade que ele tem em fazer uma continuação de Watchmen. Essa história se passa 7 anos depois do final de Watchmen. E se você lê o Watchmen, o que é bem necessário para você entender, aí sim, uma leitura obrigatória para você entender O Relógio do Juízo Final, sabe que o Rorschach, ele foi morto pelo Dr. Manhattan, porém o diário dele, né, foi colocado nos correios para ir para um jornal. E essa continuação ela vai abordar as consequências das revelações do diário de Rorschach, né, com relação aos planos do Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo. Então você sabe que os Estados Unidos agora viraram um grande alvo de todas as nações mundo afora, porque veio de lá, né, do Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo, toda aquela catástrofe que acabou matando milhões de pessoas, mas que uniu Estados Unidos e União Soviética. O Watchmen se passa durante a Guerra Fria. De qualquer forma, galera, a edição ela é toda estruturada conforme o Watchmen. Então, o número de quadros, as próprias cores que são utilizadas, a letra também, ela é toda similar, assim, espelhada em o Watchmen. Por isso que eu digo que o Geoff Johns ele teve realmente um cuidado muito grande, ele sabe dessa responsabilidade de mexer com uma obra, né, que seria basicamente um vespeiro para ele ser atacado e xingado pelos fãs. E nessa edição nós temos um novo Rorschach, tá? Então não é, obviamente, o original, que, como eu disse, foi morto pelo Dr. Manhattan. E ele está escrevendo também no seu diário, mas você percebe que ele é um cara mais confuso, né? As frases dele não é muito conexa, tem ali uma falta até de concordância em alguns momentos. Ele acaba invadindo uma prisão, né? Resgata 2 prisioneiros, que até então esses vilões nunca tinham sido abordados nos quadrinhos, pelo menos não que eu saiba, muito menos em Watchmen, e leva esses prisioneiros para o aliado do Rorschach nessa missão. Quem? Ozymandias, ele que está com câncer e também em busca do Dr. Manhattan, porque ele percebe que houve falhas no seu plano e ele acredita que uma forma de resolver definitivamente essa situação de guerra, né, que permeia o mundo, que continua com aquela tensão muito grande, e como eu disse, os Estados Unidos ele está como um grande alvo, a galera está inclusive pulando o muro, né, entre aspas, aí talvez uma crítica ao presidente Donald Trump, né, estão saindo dos Estados Unidos para o México porque temem simplesmente um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Essa primeira edição, galera, ela não traz assim algo tão empolgante, tão revelador, porém é uma edição bacana, ela me parece realmente querer respeitar o que o Alan Moore fez, se é que isso realmente seja possível. Eu sei que muita gente torce o nariz, é bem purista, conservador com relação à obra Watchmen, né? Mas já que foi lançado, então vamos discutir o que está sendo exposto nessa publicação em 12 partes. Então essa primeira edição, você percebe ali aquele esmero, aquele cuidado do Geoff Johns e também do Gary Frank, né, em contar essa história de uma forma muito similar a como fosse uma continuação de Watchmen. Porém, você precisa ter em mente que estamos falando de Geoff Johns. Ainda que eu goste dele, é um roteirista que eu acho que faz o melhor feijão com arroz de histórias de super-heróis. Tem passagens muito legais por Aquaman, por Superman, por Lanterna Verde. Ele não é exatamente um cara genial, ele não é um Alan Moore, ele não é sequer um Frank Miller, um Grant Morrison, um Neil Gaiman, um Warren Ellis, enfim.
Então é um cara que dentro das capacidades dele fez um trabalho interessante nessa primeira edição. Então eu não tenho como dizer vai ser uma bosta, vai ser excepcional. Foi uma edição ok, dentro do esperado, vamos dizer assim. Eu vou ler agora as edições seguintes, a 2, a 3, a 4, enfim, para ter, né, uma visão maior do que está rolando no relógio do juízo final. A arte do Gary Frank está sensacional, é um cara que eu gosto bastante, ele realmente tem uma narrativa foda, os personagens, os enquadramentos que ele faz também são muito bons, ainda que siga toda aquela estrutura prontinha já de Watchmen, né? Para ficar bem similar mesmo. Então, dentro desse contexto da leitura somente da primeira edição, eu dou uma nota 8,5 para o relógio do juízo final, ou Doomsday Clock. Bom, mas de qualquer forma, o que vocês acharam dessa primeira edição, né? Vocês curtiram? Vocês ficaram revoltados, né? Com a DC mais uma vez mexendo com o universo de Watchmen? Deixa aí os seus comentários, não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e fiquem ligados aí que eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre o relógio do juízo final. Um abraço para todos vocês e fui!